Senhor, nós estamos, pela graça de Deus, esta noite tendo a oportunidade de, durante este período turbulento de pandemia, Deus nos dispensa a graça de estarmos esta noite. Diz o seguinte: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 varões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhes diziam também estes ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-lhe-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Glória a Deus. Eu quero ainda esta noite compartilhar com os senhores e senhoras que nos ouvem na carta de Paulo a Coríntios, a primeira epístola,
o capítulo de número 1 e o versículo de número 15, precisamente o versículo de número 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Glória a Deus. Amém. Senhoras e senhores, amigos que nos ouvem esta noite, como já vos disse, é um momento ímpar quando estamos em rua como esta, trazendo o Evangelho de Cristo para as pessoas que sobreviveram diante desta maresia, desta nuvem negra de pandemia que assolou a humanidade. Pela graça de Deus estamos aqui, pela misericórdia de Deus estamos aqui esta noite, como mensageiros de Deus, como profetas de Deus, como atalaias de Deus, para trazer a mensagem do Evangelho da cruz de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho da cruz de Cristo. Nesta noite eu quero subordinar-me a um tema: o poder do Evangelho da cruz. Bendito seja Deus. O texto que lemos de Mateus, capítulo de número 27, a partir dos versículos supracitados, esta noite, nos mostra um cenário não muito bem desenhado para a humanidade. Um cenário de desprezo, um cenário de terrível lamento, um cenário que muitos não quiseram contemplar, que muitos jamais contemplaria, um cenário de dificuldades, um cenário que era constituído para os escravos, para os revolucionários, para os perdidos, para os condenados pela justiça. O texto descreve um cenário terrível, um cenário de trevas, quando o texto de Mateus, ele escreve a respeito da crucificação de Cristo. Passo a passo, a gente observa como vai se desenrolando os fatos a respeito do sacrifício de Cristo, a respeito da crucificação de Cristo. Cristo foi condenado pela justiça romana, Cristo foi condenado pelo conselho judaico, Cristo foi condenado pelos sacerdotes, Cristo foi condenado pelo seu próprio povo, Cristo foi condenado pelos romanos e foi levado ao Calvário, ao lugar da caveira, ao lugar de morte, ao lugar de decepção, ao lugar de angústia, ao lugar de dor, ao lugar de miséria. Cristo foi levado ao pátimo da cruz. Senhoras e senhores, nenhum romano, nenhuma pessoa da alta sociedade romana, nenhum plebeu, ninguém queria e jamais foram feito aquele cenário, aquela cruz para qualquer pessoa da alta sociedade. Aquela cruz foi feita, aquele lugar só se dirigia para aquele lugar as pessoas que eram condenadas, as pessoas que eram condenadas pela justiça, as pessoas que eram revolucionárias, as pessoas que eram marginais, as pessoas que ficavam avesso da sociedade, jogado ao caos, jogado à miséria. Mas, senhoras e senhores, ali nasce uma luz no final do túnel, ali nasce uma luz no final do túnel. Jesus chega ao lugar da caveira como homem. Bendito seja o nome do
do Senhor. Diz Isaías que Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si as nossas doenças e foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, mas Ele foi como ovelha mudo ao matadouro, mas Ele foi fiel à sua missão. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Senhoras e senhores, Jesus chega ao lugar da caveira e ali está colocado o palco do Calvário, e naquele momento se desenrola todas as profecias do Antigo Testamento, tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Agora Jesus é colocado na cruz do Calvário. A cruz do Calvário era feito como um T, e colocaram Jesus na cruz do Calvário, pegaram os pregos, colocaram nas mãos de Jesus, colocaram nos pés de Jesus. Jesus estava ali já com sede, Jesus estava ali cansado, Jesus estava ali com a sua costa toda deslacerada. Quando ele foi diante de Pilatos, eles colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, pegaram um azorraide e passaram na sua costa e dilaceraram a sua costa. Ele estava com uma coroa de espinho na sua cabeça e o sangue descia. Jesus estava como se fosse fragilizado emocionalmente, estava fisicamente debilitado naquele instante, o seu rosto deformado. Jesus estava agora naquele ato terrível da história da humanidade, mas ali estava o meu pecado, ali estava as minhas angústias, ali estava as minhas dores, ali estava as minhas decepções, ali estava os meus pecados negros e cruéis, ali estava os meus pecados. Ele pegou todos os pecados da humanidade, estava agora em Cristo, estava agora em Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Jesus estava no Calvário e de repente Jesus pede água, e de repente lhe trazem fel, pegam as roupas de Jesus e agora levam ao momento para tirarem sorte para ver quem ficava com a túnica de Jesus. Senhoras e senhores, naquele momento cruel e terrível, as pessoas começavam a criticar a Jesus. Quando uma pessoa está condenada à prisão perpétua, as pessoas ainda criticam. Olha, ele fez um crime terrível, ele deveria pagar com a morte. A justiça coletiva deveria caçar ele, matar ele. Assim faziam com Jesus. Jesus estava na cruz e eles passavam e começavam a blasfemar de Jesus, o Filho de Deus, o Filho do carpinteiro de Nazaré. Estava ali aquele que levantou mortos, estava ali aquele que fez milagres, estava ali naquele estado terrível e degradante da humanidade. Jesus, aquele que estendeu a mão ao paralítico, aquele que estendeu a mão àquele que estava impuro, aquele que curou muitas pessoas, estava ali e diziam: desce-te da cruz, salva-te mesmo. Não foi tu que disse que tu derruba o templo e reedifica 3 vezes? Blasfemavam de Jesus. Jesus olhava e dizia assim: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Aleluia, glória a Deus. De repente, Jesus, ele começa a entrar dentro de um processo terrível. E eles dizem: nós vamos lá, e vem um centurião ou um soldado romano, pega uma lança e coloca ao lado de Jesus. Jesus estava num estado terrível, e quando eles enfiam a lança pontiaguda, aquela lança, ela foi tão certeira que ela foi
quase que ela parte o coração, mas o Espírito Santo não permitiu que partisse o coração de Jesus, mas ela foi por debaixo do coração e pegou no pericárdio, uma película aquosa que está por baixo do coração, e aí saiu sangue e água. Senhoras e senhores, e aí ele ainda não morreu, vamos cortar os pés dele, mas dizia uma profecia que os pés de Jesus não deveriam ser quebrados, e quando eles chegaram, Jesus já havia expirado, assim diz o texto. Senhoras e senhores, mas Jesus estava no centro, porque a cruz de Jesus era do centro. Jesus sempre fica num local estratégico, Jesus sempre fica num local preferencial, Jesus nunca fica na retaguarda. Ou a cruz de Jesus estava no centro. Do lado direito e do lado esquerdo existia dois ladrões, que era o símbolo da sociedade, que era o símbolo do massacre da sociedade, daquilo que a sociedade ela produz, era o símbolo daquelas duas pessoas, porque as pessoas estão entrando pelo caminho do caos, da miséria, da desgraça espiritual e social, e muitas das vezes a culpa é da sociedade, e ali representava duas pessoas a sociedade, e uma delas disse: olha, Jesus não é o Filho de Deus, desce-te da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. O outro, que representava a sociedade decaída, disse: não, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este aqui, ele é justo, ele não fez mal algum. E aí ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: hoje, tu estás comigo no paraíso. Glória a Deus para sempre. Mas, senhoras e senhores, Jesus está na cruz do Calvário. E agora a natureza começa a entrar dentro de um processo terrível. Lá na igreja, ou seja, lá no templo de Jerusalém, existia o lugar santo e o santo dos santos. Mas existia uma cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo. E essa cortina, quando Jesus ele disse: está consumado, expira, aquela cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, ela se abre em duas partes, de cima para baixo. Glória a Deus. Significava dizer que agora a humanidade poderia entrar no céu, as pessoas poderiam entrar no paraíso eterno. Senhoras e senhores, Jesus quebrou as correntes da separação. Ele quebrou, senhoras e senhores, o cativeiro que prendia a humanidade. Se você está cativo pelo vício, pela miséria, pelo vício, pela desgraça humana e miserável do pecado, Jesus quebrou as cadeias. Jesus quebrou as cadeias. Jesus quebrou as cadeias do pecado, da miséria, do vício, daquilo que ele oprime, daquilo que ele faz cativo. Jesus quebrou. Você está livre agora. Você está livre. Você tem acesso à presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele quebrou a separação. O véu se rasga de alto a baixo. Mas, senhoras e senhores, qual é a mensagem que a cruz nos passa através deste cenário de tanta dor, de tanta decepção? 4 coisas eu quero esta noite falar aos irmãos e aos amigos esta noite. O poder do Evangelho, ele é rico, porque ele alcança todas as pessoas. Diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 5, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O versículo 17 diz assim: se pela ofensa de um só
por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Todos estamos no mesmo patamar esta noite. Eu quero que você escute, por favor. Todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós estávamos desgarrados. Todos nós ofendíamos a Deus, condenado ao inferno. Não tinha advogado constituído para nos defender diante de Deus. Mas, senhoras e senhores, Jesus entra no processo para nos defender diante da condenação eterna. Todos nós estamos desgarrados de Deus, ofensores a Deus pelos pecados cometidos, e muitos vivem na prática do pecado, vivem na prática do erro, na prática da iniquidade, ofendendo a Deus cada dia. Mas estas pessoas estão condenadas ao inferno, condenadas às trevas inacessíveis. Mas Jesus entra no processo histórico da humanidade, e o que é que ele faz? Ele entra e se propõe a ser o intermediador entre Deus e os homens. Ele disse: eu pego agora todas as condenações da humanidade e levo comigo. E ele pega a condenação de cada um dos senhores e das senhoras e leva consigo e coloca na cruz do Calvário. Ele prega na cruz do Calvário e passa o sangue carmesim dele na cruz do Calvário sobre a condenação de cada um dos senhores. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Agora você tem liberdade através de Cristo para encontrar com Deus. A condenação foi quebrada. Glória a Deus para todo sempre. O Evangelho de Cristo, ele é poderoso porque ele alcança a todas as pessoas. Em segundo lugar, o Evangelho da cruz é poderoso porque ele é abundante. Ele é abundante. Romanos, bendito seja o nome do Senhor para sempre. O livro de Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 26. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! O Evangelho da cruz, ele é poderoso porque ele é abundante. Ele chega a todas as pessoas. Ele chega a todas as classes sociais. Ele alcança todas as pessoas. Ele alcança o rico. Jesus se encontrou e colocou a proposta de salvação para o rico. Jesus se encontrou com pessoas que eram avessa à sociedade. Jesus se encontrou com um camarada que ele era promotor da lei, ele era intérprete da lei. Jesus coloca a proposta da salvação para ele. Jesus, o evangelho dele é abundante, porque este evangelho está em todos os lugares ao mesmo tempo. Glória a Deus. Ninguém na dispensação da graça, ele pode se justificar diante de Deus que não ouviu o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo, ele está diante de todas as classes sociais. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, o Evangelho da cruz é poderoso, porque o Evangelho da cruz, ele é rico. Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho da cruz, ele é rico. Você quer ser milionário esta noite aqui? Entregue sua vida a Cristo, porque o Evangelho de Cristo é rico. É rico. Aleluia. Não existe nenhuma proposta aqui na terra para você ser milionário no céu e na terra do que a proposta do Evangelho. Só a proposta do Evangelho. O Evangelho muda a tua vida. O Evangelho muda a tua situação. O Evangelho muda a tua alma. O Evangelho muda o teu pensamento. O Evangelho muda o teu caminho. O Evangelho muda a tua direção. O Evangelho muda a tua família. O Evangelho muda a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é rico. O Evangelho é rico.
Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A palavra de Deus nos diz aqui ainda, em Romanos, o capítulo de número 5, que o evangelho ele é rico. Vejamos o que diz Romanos, o capítulo de número 5. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Diz assim: vamos para o livro de Efésios. Efésios, ele nos traz mais um esclarecimento a respeito da riqueza do evangelho. Efésios capítulo de número 2, o versículo de número 6 e 7. Diz assim o versículo de número 7: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Riqueza da sua graça, riqueza do evangelho. Amados irmãos, senhoras e senhores, as pessoas ficam perplexas. Como é que o evangelho ele muda a vida das pessoas? Existem pessoas que elas estão jogadas na sarjeta, estão jogadas no mar do esquecimento da sociedade, à mercê da sociedade. Ela é tratada como se fosse alguma coisa descartável pela sociedade. Mas ela ouve o evangelho, aí ela ouve o evangelho muda a sua vida. E quando o evangelho muda a sua vida, se ela era uma pessoa que não tinha cultura, ela começa a entrar pelo caminho da cultura, ela começa a estudar, aí ela começa logo a procurar a se profissionalizar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Se ela vivia num bairro como esse aqui, jogada à mercê da sociedade, você sabe o que acontece? Quando ela ouve o evangelho, entrega a sua vida a Cristo, ela começa a ir para a igreja, e para ir para a igreja ela tem que ter roupa, e aí os irmãos arrumam por ali alguma roupa para ela, aí veste ela, e aí começa ela a andar para a igreja. As pessoas ficam olhando assim: para fulano de tal não tinha roupa, só vivia jogado, mas olha como ele está andando, o que aconteceu com ele? É a riqueza do evangelho, mudou a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E ele começa a andar para a igreja, daqui a pouco a pessoa olha para ele, aí ele começa a descer aquela avenida ali de paletó e gravata. A pessoa diz: para fulano de tal, o que foi que aconteceu com ele? Ele está fazendo doutorado? Ele está fazendo uma faculdade? Não, é a riqueza do evangelho que vestiu ele, é a riqueza do evangelho que fez ele dessa forma. Irmão, o evangelho é rico. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe nenhum investimento maior a respeito da vida de uma pessoa a não ser o evangelho. Glória a Deus. Não existe milhões de reais, o governo gasta milhões de reais para mudar a vida das pessoas que estão presas, mas não muda. Ele sai lá pior do que entrou, mas o evangelho é diferente. O evangelho muda, o evangelho é rico. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A riqueza do evangelho, glória a Deus. Oh, aleluia. Esse quarto lugar, o poder do evangelho da cruz, ele é suficiente. O poder do evangelho da cruz, ele é suficiente. Diz a palavra do Senhor que Jesus se encontra com uma situação terrível de uma mulher que existia e que vivia 12 anos sofrendo, sem resposta alguma para o seu problema. Aquela mulher, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e nunca tinha encontrado a solução para o seu problema. Mas aquela mulher ouviu falar de Jesus, e Jesus tem resposta para todas as interrogações humanas. Jesus, ele é suficiente. O evangelho é suficiente para preencher o vazio das pessoas, para curar as pessoas e dar resposta às pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Ela ouviu o evangelho, ela ouviu falar de Jesus, e aí Jesus vem passando naquele lugar. É como os crentes estão aqui hoje. O evangelho está sendo pregado, Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Aí Jesus ia passando naquele bairro, uma grande multidão ia com Jesus. Bendito
Bendito seja o nome do Senhor. E ela disse: como é que eu posso falar com o mestre? Somente o mestre pode me dar esta palavra de solução. Somente o mestre pode solucionar o meu problema. Aí ela teve uma ideia: eu vou ter que tocar no mestre. Eu não quero tocar nele, nem na mão dele, nem no braço dele, nem no corpo dele. Eu quero tocar apenas na orla do vestido dele. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Toca em Jesus esta noite. Toca em Jesus esta noite. Você que me ouve, toca em Jesus esta noite, que Ele tem a resposta para você. Glória a Deus. Aleluia. E ela foi caminhando deficientemente. Ela foi caminhando com o seu problema, mas tinha algumas barreiras que ela tinha que enfrentar. A primeira barreira que ela tinha que enfrentar era a multidão. Ela tinha que enfrentar a multidão. A multidão é terrível. A multidão, muitas das vezes, ela impede da pessoa receber a bênção, porque ela tem visão diferente da pessoa. Não é ela que está sofrendo, não é ela que está passando pelas dificuldades, e a multidão era um impedimento para aquela mulher. Mas ela tinha que enfrentar a multidão, e ela enfrentou a multidão. Ela não tinha mais força, mas eu não sei, a fé deu energia para ela, e ela enfrentou a multidão. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ela enfrentou a multidão, aí ela foi entre a multidão, e ela tocou apenas na orla do vestido de Jesus. Aleluia. E quando ela tocou, aí Jesus disse assim: eu senti que de mim saiu poder. O evangelho é poderoso, ele é suficiente, ele é rico, ele alcança todas as pessoas. O evangelho de Jesus, o evangelho da cruz é poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ela tocou. Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos, o segundo obstáculo, os discípulos: Senhor, a multidão te oprime, te aperta, e tu dizes que me tocou? Ele disse: alguém me tocou. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Glória a Deus para sempre. Imagine uma pessoa que acerta na loteria, e o prêmio da loteria é 50 milhões de reais. Quando ele ganha 50 milhões de reais, acertou na loteria, você sabe o que é que a direção da loteria faz? A da Caixa Econômica tem que colocar quem foi que ganhou aquele valor. Até não coloca o nome da pessoa, mas coloca o estado e a cidade que a pessoa ganhou. Você sabe o que aconteceu com aquela mulher? A multidão, Jesus dizia: alguém me tocou. Alguém me tocou. Eu disse: não, negativo, senhor, a multidão é grande, como é que alguém me tocou? A mulher não se conteve. Ela tinha 12 anos sofrendo, irmãos. Ela estava com 12 anos cativa. Ela estava com 12 anos passando pelos mesmos problemas. Eu não sei quantos anos você sofre, eu não sei quantos anos você está sofrendo com essa tua vida omissa, sem paz, sem alegria, sem esperança, sem perspectiva, sem alvo, sem objetivo. Jesus, esta noite, Ele traz uma palavra para a tua vida. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que alguém me tocou. Aquela mulher no meio da multidão, ela levantou e disse assim: foi eu que te toquei. Aí Jesus vai e diz para ela: tu vai-te em paz, a tua fé te salvou. O evangelho da cruz é suficiente para curar as tuas doenças, para resgatar você do cativeiro. O evangelho de Jesus tem resposta para você. Jesus na cruz. Chega a mãe de Jesus e começa a olhar para Jesus e diz: Senhor Jesus. Jesus olha para sua mãe e diz: cadê o teu filho? Não chore por mim, não. Chore pelo teu filho. Cuida dele. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus vai
e morre. Eu quero que você fique de pé esta noite, porque o Espírito de Deus fala comigo aqui neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Jesus morreu! Jesus morreu! Ah, meus amados irmãos, quando alguém morre, as esperanças foram embora. É isso que acontece. Quando alguém morre, de fulano de tal tinha muita vida, tinha muito objetivo, tinha muito alvo na vida, tinha muito talento, fulano de tal morreu. É que as pessoas começam a se lembrar dele. Conheci fulano de tal com tanta saúde, mas ele morreu. Jesus morreu. Acabou-se tudo agora. Jesus está morto. Negativo. Jesus morreu. Aí Jesus, quando morre, aí ele passa 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aleluia. Nem a terra pôde comer o corpo de Jesus, nem a terra pôde mastigar, ter prova do corpo de Jesus, como era o gosto do corpo de Jesus. Nem a terra teve essa vantagem. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus morreu. Mas Maria Madalena, Maria mãe de Salomé e as outras Marias, nós vamos lá no túmulo, porque Jesus está morto, o corpo dele está lá. Na cultura judaica, eles pegavam os maiores perfumes e levavam para embalsamar o corpo das pessoas amigas da família. Aí levaram perfume e elas iam caminhando, elas olharam assim e disseram: tu está vendo o que eu estou vendo, Maria? O que é que aconteceu? É que a porta da entrada do túmulo está vazia. O que foi que aconteceu? Será que levaram o corpo do nosso mestre? E elas correram apressada, e quando chegaram lá, elas entraram, não olharam para onde colocaram o corpo de Jesus. Só estava a roupa, o lençol. Aí chega um personagem e diz: a quem buscais? A Jesus o Nazareno? Aquele que foi crucificado na cruz. Aleluia. Aquele que foi crucificado na cruz. Vocês chegaram atrasadas. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Quantos acreditam que Jesus está vivo? Eu sinto a vida dele aqui esta noite. Eu sinto a vida dele na minha vida aqui esta noite. Aqui não tem lugar para a morte, aqui tem lugar para a vida. Ele está vivo. Jesus está vivo. Glorifica o nome dele, porque ele está vivo. Glória a Deus. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele está vivo para sempre. O evangelho da cruz é o evangelho de vida. O evangelho da cruz é o evangelho de esperança. O evangelho da cruz é o evangelho de poder. Ele muda, ele transforma, ele é rico, ele é suficiente, ele é alcançador das pessoas. O evangelho da cruz, o evangelho da cruz é o evangelho do sangue carmesim de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui não tem lugar para desesperança. Aqui não tem lugar para tristeza, porque Jesus não está morto. Jesus está vivo. Ele está vivo. Você pode levantar a sua mão, porque Ele está vivo. Não existe mais cadeias que prende a tua vida. Você está livre. Ei, livre, livre, livre. Você está livre. Você está livre. Glorifica o nome dele. Você está livre. Ele está vivo. Você tem agora um dono. Você tem agora um Senhor que Ele protege. Cai-me ao teu lado, desce-me à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele protege a tua casa. Você tem um guarda-costa. Aleluia. Você tem um Senhor que guarda a cidade. Ele vai vigiar a sentinela. Ele está com a igreja. Ele está contigo. Ele está com você. Glória a Deus. Ele está vivo. Ninguém te toca. Não existe maldição que possa tocar em você, na tua casa, porque Ele está vivo. Ele te defende, Ele te protege. Glória a Deus. Eu sinto a força dele aqui esta noite. Glória a Deus. Eu sinto o poder dele aqui esta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus.
deseja entregar a tua vida a Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus. Que deseja entregar a tua vida ao Senhor Jesus, que ouviu a palavra dele aqui esta noite. Eu quero convidar você esta noite. Eu peço que a igreja fique orando. Eu quero que a igreja ore em espírito e convide as pessoas. Existem duas forças oponentes, existem duas forças contrárias. Existe a força do mal aqui esta noite, que tenta impedir você de dar um passo para Jesus, de se curvar ao Cristo da cruz, de se curvar ao Cristo do Calvário. Ei, todos têm que se curvar ao Cristo da cruz. Até Satanás e os demônios vão se curvar ao Cristo da cruz. Toda língua confessará. Está vindo a primeira pessoa. Está vindo a primeira pessoa. Oh, aleluia. Está vindo, está vindo, está vindo. Dê sinal aqui esta noite. Está vindo alguém? Venha Jesus esta noite. Está vindo. Acompanhe essa senhora. O Espírito de Deus está aqui. Jesus ressuscitou para sempre. Aleluia. Aqui está a primeira pessoa. Onde está a segunda? Aleluia. O Cristo da cruz está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ei, você vai sentir Ele na tua vida a partir de hoje. Você vai sentir Ele na tua casa a partir de hoje. Você vai sentir Ele na tua família a partir de hoje. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está na tua vida. Ele mora na tua vida, a tua história. Ele está vivo. Onde está a segunda pessoa? Já valeu a pena hoje os irmãos serem evangelizados à tarde, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Onde está a segunda pessoa? Mas o evangelho tem surpresa. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Olha o Espírito, onde está a segunda pessoa? Vem agora. Jesus quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. Aleluia. Todos vão ter que se dobrar diante do Cristo da cruz. O dia do julgamento final, Satanás vai ter que se dobrar diante da cruz, do Cristo da cruz. Quando ele vai dizer assim e confessar que aquele Cristo que estava na cruz é o Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Toda língua confessará. Os Césares, os imperadores, os oponentes de Cristo vão ter que se curvar diante dele, diante de Jesus. Jesus é o maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Ele é maior do que o céu, Ele é maior do que a terra, Ele é maior do que as estrelas, Ele é maior do que a desesperança que está na tua vida, Ele é maior do que a tristeza que está na tua alma. Ele injeta alegria na tua vida esta noite. Dê um passo a Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém que deseja? Tem mais alguém que deseja? Vamos orar por esta pessoa que está aqui. Glória a Deus. Você pode estender as mãos para cá. Se durante a oração o Espírito de Deus movimentar a tua vida esta noite, você pode vir aqui à frente. Aleluia. Aqui não tem poder oponente, porque o poder de Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Aqui agora é um santuário. Aqui agora Deus habita. Aqui agora Deus opera. Aqui agora Deus manifesta o seu poder. Glória a Deus. Aleluia. Bendito Senhor. Estamos diante da tua presença neste momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito. Te apresentamos agora esta senhora que deu um passo publicamente para entregar sua vida a Cristo. A partir deste momento, Senhor, quebra todas as cadeias que Ele prendia, todos os cativeiros que Ele prendia, agora sejam quebrados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ela agora te pertence, ela agora faz parte
parte do teu corpo, porque o Espírito Santo veio ao seu espírito e à sua alma e selou a sua vida em Cristo. Escreve o seu nome no livro da vida para a memória eterna e faz um grande reboliço na sua família, transformando o seu companheiro, os seus filhos, salvando e libertando, porque há poder no Evangelho da cruz de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Olha o que Jesus está fazendo aqui, olha o que Jesus está fazendo aqui, olha o que Jesus está fazendo aqui. Jesus já está renovando, Jesus já está batizando com o Espírito Santo. É isso que Jesus faz, é isso que o Espírito Santo faz. Aleluia! Glória a Deus! E assim te louvamos, e assim te glorificamos. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus! Há uma força poderosa de Deus aqui esta noite. Eu sinto a presença dele. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui neste lugar. Eu sinto a presença dele. Ele está operando aqui. Ele está operando neste lugar. Receba de Deus agora. Receba de Jesus agora o poder, a graça, a unção, a cura, o milagre para a tua vida. Receba de Deus agora. Agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Podeis tomar os seus